Meus olhos são brilhantes como prata. Nossa. Quando eu apareço em forma humana. Aham. Utilizo capa e chapéu. Chapéu, né? Cartola. Cartola. Isso. E Quando eu apareço em forma do meu animal, um grande gato preto. nossa. Eu ouvi falar que os Exus têm permissão de materializar um animal. É isso que eu estou dizendo. Esse Não, é o mas animal. no mundo físico. No mundo físico É assim mesmo? também. Nossa, o senhor já fez isso? Várias vezes. Com que Sempre que é finalidade? necessário. Sempre Tá. que é necessário. Com qual finalidade o senhor fez da última vez? Como eu disse, às vezes você precisa descer a níveis muito densos. E você precisa de um disfarce. Então você usa aquele artifício para estar naquele lugar. Nossa. Muito interessante. Muito interessante. Então tá. E aí o senhor estava falando o que o gato faz. Então ele vê a distância, esse gato não é um espírito da natureza como os gatinhos que temos. Não, é plasmado. É É um plasmado. gato que foi plasmado. Não é um espírito de um gato. Isso. Tá. E ele é plasmado, então aí ele passa a ter vida? Sim. Tudo que você pensa, você cria uma força muito grande. Ah, E aquilo começa a ter uma força. Então você plasma muitas coisas. Mesmo quando você está nesse plano que você está. Se você começar a imaginar alguma coisa por muito tempo, aquilo vai criar uma vida própria. E tem gente que morre de medo de algumas coisas, né? Tem um medo de algum bicho e ela começa a plasmar aquele bicho. E aquele bicho ele não existia. Mas por tanto ele criar força naquele bicho, aquele bicho começou a criar uma vida própria. nossa. É Entendi. assim. Então, seria um equivalente, por exemplo, da nossa capacidade de criar um robô que faz as coisas, mas não tem um espírito nele. É um pouco diferente, né? Porque você está falando de coisa material. Claro. E o que eu estou falando para você é uma energia. Aham. Uma coisa real mesmo. É uma energia que ela começa a criar uma força. Tá. E no caso do medo, aquela força ela começa a se apresentar para você, né? Para mostrar que você pode eliminar o medo. Mas às vezes aquele medo pode te vencer. Então aquela força vai existir enquanto você tiver aquele medo que você criou. Quanto mais você alimentar aquele medo, mais força você dá para aquela coisa que você criou. Então às vezes as pessoas acham que a vida delas elas estão com macumba, com bruxaria. E às vezes foi tudo força do pensamento dela mesmo que criou um monte de bicho. E às vezes não é energia de fora nenhuma. Coisa que ela mesma criou. Entendi. O senhor acha que, por exemplo, existe Exu, ou Exu Mirim, ou Herê, esses que nunca encarnaram na Terra e trabalham na Umbanda? Existe. O senhor já conheceu algum? Existem vários espíritos que não reencarnaram. Isso, na Terra, que nunca tiveram nunca vida aqui encarnaram. na Terra. Aham. São seres distintos. Por Encantados. exemplo, eu digo para você os anjos, Aham. né, que são muito conhecidos por aí. Tá, São seres que não reencarnaram na Terra. entendi. Eles já existiam Claro. quando foi criado a raça humana. Mas assim, no nível de Exu, Exu Mirim, Herê, que chamam de encantado também. São seres que já existiam antes da criação. Aham, aham. Os elementares. Seres que já existiam antes. Esses nunca reencarnaram. Mas nos Exus, todos já reencarnaram. Todos os Exus que aqui passaram já reencarnaram. A não ser os planetários, que são forças acima. Entendi.
Porque Agora, dentro da Umbanda não se recebe eixo planetário. Você recebe uma força que trabalha naquela vibração. Uma entidade que trabalha naquela vibração. Não o eixo planetário. Deu para entender, moço? entendi. O senhor, antes, no começo, o senhor estava falando dos orixás, quem caiu do degrau de Oxalá foi pro supremo oposto. Isso. E a gente ouve falar uma imagem que é a mistura de bicho, de gente, que alguns chamam de Bafomé, outros chamam de um outro nome que eu esqueci. E o senhor conhece essa entidade? Tudo isso é plasmado. Então ela pode ter a imagem que você achar que tem. Não necessariamente existe um ser que seja metade bicho e metade homem. Isso é plasmado. E a entidade pode usar esse artifício também. Tá. Então, quem é o Rei das Trevas? O grande maioral. Tá, o Lúcifer. Isso. E quem tá abaixo dele? Tipo, o segundo maioral. Existem várias forças que estão abaixo. O senhor não pode ficar falando o nome deles, né? Não. Porque isso é um encantamento, não é assim? Você começa a entender o porquê de muitas coisas quando você passa pro lado de lá. Aham. Então, agora no momento você não consegue entender porque eu não posso te dizer. Então, Mas quando você passar pro lado de lá, você vai entender. Tudo. seria porque a força da palavra abre um portal? Se você firmar muito naquilo, vai abrir. Como eu disse, é a força da atração. Vai te ligar naquele ponto. E se você firmar naquele ponto, aquela força vai chegar até você. Ah, é aquele fiozinho que sai e se conecta com o objeto de atenção. Isso. Entendi. Então, isso daí, por exemplo, é uma coisa que a gente deve se abster de conversar. Você sabe que existe, que está lá. E que você tem que entrar em contato quando for necessário. Então não é uma coisa para você ficar o tempo todo. Isso não só pro lado esquerdo. Porque tem gente que fala o nome de Deus, a Deus dará. Né? E como se não tivesse outras coisas para eles fazerem, né? As entidades fazerem. Qualquer coisa que acontece, chama o caboclo tal, o baiano tal, o boiadeiro tal. Né? Como se eles não tivessem outra coisa para fazer. Mas eles ouvem. Eles ouvem. E às vezes ouvem e veem que aquilo que está sendo pedido ou que está sendo falado não é de utilidade nenhuma. Ah, daí eles ficam tristes. Triste não. Eles ficam mesmo desapontados. Ah. E daí chama de novo e vai falar, será que é zoeira? Tipo, será que... Primeiro que assim, ó, quando acontece alguma coisa, é igual notícia ruim, vem rápido, né? Todo mundo fica sabendo. Então, o seu guardião, ele já está sabendo o que está acontecendo e ele já passa a informação. Então, as outras entidades já vêm e já intervêm. Porque aquele guardião lá tem um fio nele ligado a orixá a qual ele pertence. Então, se ele está vendo o que está acontecendo, ele já plasma lá a energia e já manda a informação. Ah, não precisa vir necessariamente uma pessoa que a gente chama. Outro pode resolver. Sim. É assim, não é? Agora, se eu quiser, ou uma pessoa que está ouvindo, trabalhar com o guardião da meia-noite, tem jeito pela vontade própria? Não. Você vai trabalhar com aquilo que é designado para você. Ah, você pode oferecer, se você precisa de algum assunto específico ligado a algum guardião, você pedir a ajuda dele. Mas isso não quer dizer que você vai trocar de guardião. Porque foi designado um guardião para você. E ele tem que trabalhar dentro do caminho dos orixás, como eu te falei, do lado positivo e do lado negativo. Tá.
Ele tem que atuar naquele sentido, para cumprir o que a pessoa veio cumprir. Ah, claro. Entendi. E agora tem como, por exemplo, tratando um pouco de livre-arbítrio, a pessoa tá no lugar errado na hora errada? Não tem, né? Não existe isso, moço. Porque quando você vem, você já vem com 2 caminhos. E você escolhe qual deles que você vai. Mas eles já são seus. Ah, Você escolhe para qual que você vai ir. Mas eles já são seus. Eles estão lá para você. Então não existe caminho errado. Porque o que está certo é assim. Você veio para fazer isso. Mas se você não fazer isso, você vai vir para cá. Então, se você não faz o que você veio para fazer, você vai fazer aquele outro caminho. Que já sabem que você vai fazer. tá bom. Ou às vezes é o caminho que você já está e você quer mudar para o outro caminho, mas é o seu caminho.